Então vocês encontraram Atos capítulo 9, versículo 3, diz assim: em sua viagem, quando se aproximava de Damasco, de repente brilhou ao seu redor uma luz vinda do céu. Ele caiu por terra e ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que você me persegue? Saulo perguntou: quem és tu, Senhor? Ele respondeu: eu sou Jesus, a quem você persegue. Levante-se, entre na cidade, alguém dirá o que você deve fazer. Amém. Até aqui. Eu quero hoje compartilhar com vocês sobre os finais de linha, que são os locais que Deus gosta de encontrar as pessoas. Como o pastor Carlos falou agora, final da linha. Final da linha da vida das pessoas não quer dizer o final da vida, mas o final da linha, onde dali existe pouca probabilidade de uma mudança. Final da linha de muita gente, como o pastor Carlos falou agora aqui, o final da linha de muita gente acontece aos 13 anos, 14 anos. Final da linha de muita gente acontece quando perde o rumo. Final da linha de muita gente acontece de meninos e meninas pelo Brasil afora. Finais de linha acontecem quando são abusados, abusadas. Dali para frente, existe uma sentença sobre a vida da pessoa. Ela sempre viverá assim. É um final de linha. Não tem estações depois daquilo. Depois daquilo é viver naquela realidade, nunca mais sair dela. Jesus, ele é especialista em encontrar pessoas no final da linha. E eu quero falar de algumas pessoas que Jesus encontrou no final da linha e deu a oportunidade para elas de um recomeço. Nós estamos falando muito sobre recomeço agora na nossa cidade. Muito embora recomeçar nesse cenário seja muito difícil. Muito difícil. Nós passamos 2 dias lá dentro, 2 dias. Nós passamos 2 dias inteiros lá dentro. E eu não vou falar dos detalhes e das coisas, porque não convém e não me convém dizer isso hoje. Eu só tenho a dizer que recomeçar naquele cenário e no cenário que nós estamos vivendo é muito difícil. É um recomeçar praticamente sozinho. A mão que estende é a mão dos voluntários, a mão que estende, a mão que realmente estende, sem pedir nada em troca, é a mão do voluntário. A mão que realmente estende, sem pedir nada em troca, é o exemplo do próprio casal de pastores que vieram lá do Belém do Pará, 7 dias viajando, só para fazer o quê? Só para ajudar alguém. Recomeçar nesse cenário é muito difícil, mas a verdade é que qualquer recomeço, se você está no final da linha, é difícil. É muito difícil recomeçar se você está no final da linha. Se dali não tem mais para onde ir, se dali não tem mais rumo, ou algumas circunstâncias deram para você a condição de fim, acabou, fim. Saulo, que eu acabei de falar, era um homem que era preso na sua carreira. Saulo, ele era preso nas suas alianças, preso na expectativa dos outros sobre si mesmo. Saulo cresceu, nasceu, e desde criança, Saulo foi ensinado na sinagoga, na lei judaica, junto com os fariseus. Era um jovem muito inteligente, muito dedicado, e a inteligência de Saulo fez com que ele se tornasse um jovem promissor, com uma expectativa muito grande de futuro dentro daquele mundo que ele vivia. Até o dia que Saulo encontra Jesus. Saulo não encontra Jesus na estrada a caminho de Damasco, que eu acabei de ler. Saulo encontra Jesus, ou melhor,
Jesus encontra Saulo muito antes. A palavra fala, eu já falei isso para vocês, a palavra fala sobre o primeiro mártir, o primeiro homem morto depois de Jesus, o homem morto pela religião, o homem morto pelos outros, por causa do Evangelho. Primeiro mártir é Estevão. A palavra fala que Estevão morre apedrejado. Enquanto está sendo apedrejado, Estevão fala as mesmas palavras de Jesus, dizendo: Pai, perdoa eles, eles não sabem o que fazem. O texto diz que as roupas de Estevão são lançadas aos pés de um jovem chamado Saulo. Saulo estava lá quando Estevão foi morto. Saulo viu um homem imitando Jesus, agindo igual a Jesus, perdoar os seus assassinos. E é importante você saber que ninguém fica intacto emocionalmente quando vê um homem perdoar os seus assassinos na hora do seu assassinato. E não é um assassinato indolor, um tiro, é um assassinato com dor, é uma morte aos poucos. São pedras, eram pedras grandes, que iam sendo jogadas naquele homem até que ele morresse. E ele, sofrendo essas dores, com as dores ele diz: irmão, vou falar um negócio para você. Agir na dor igual a Jesus é muito difícil, é quase impossível. Agir na dor, a dor é o sentimento mais instintivo do ser humano, mais do que comer. A dor te leva a gritar, a dor te leva a desmaiar, a dor te leva a sensações, a sentimentos absurdos. Por exemplo, quando você desmaia de dor, o seu cérebro desliga para que você não sinta a dor. O grito, quando você machuca alguma coisa, o ai que você diz, é o corpo reagindo àquela dor para que você não sinta ela. A dor é tão instintiva que o próprio corpo reage sozinho contra ela. Reagir como Estevão reagiu na hora da dor é algo impossível. Só é possível fazer com a presença poderosa do Espírito Santo em si. E eu não sei se você encontrou pessoas cheias do Espírito Santo, mas deixa eu falar para você, é impossível seguir igual. Você pode seguir a sua vida, escuta, você pode seguir a sua vida. Você pode tocar a sua vida do jeito que você estava tocando. Mas quando você encontra alguém cheio do Espírito Santo, é fatal que mais cedo ou mais tarde, aquilo vai mexer com você. Não tem como passar por alguém cheio do Espírito Santo e ficar de boa. Não tem como você ouvir um homem de Deus cheio do Espírito Santo e sair como se tivesse ouvido uma palestra motivacional. Não tem como. Se você cruzou com alguém religioso e você não é cristão, se você cruzou com alguém religioso e a sua vida continuou igual, sinto muito. Mas ser religioso não significa ser cheio do Espírito Santo. É impossível alguém cruzar com alguém cheio do Espírito Santo e continuar igual. Impossível. Estevão estava cheio do Espírito Santo quando disse: Pai, perdoa eles que eles não sabem o que fazem. Saulo está vendo tudo e começa a ser mexido pelo Senhor. Paulo começa a ser chamado pelo Senhor. Mas é difícil, porque Paulo já tinha chegado no fim da linha. Não tinha como mudar, é o fim da linha. Havia uma expectativa de futuro muito grande. Havia alianças, o que iam dizer de Saulo? Se todo o ensino dele, desde a infância, dizia que Jesus não era Messias, que Jesus era um maluco. Se o ensino de Paulo era tão forte, as alianças de Paulo eram tão fortes ao ponto de ele matar aqueles que diziam que eram seguidores de Jesus. Quando Jesus começa a mexer com Saulo,
Saulo começa a dar as credenciais do fim da linha. Mas como eu vou ir para a igreja? Como é que eu vou seguir Jesus? O que vão dizer de mim? Eu fui ensinado nisso. Isso é a minha verdade. Como sair disso? E assim ele vai sendo mexido. Mas ele continua resistindo porque era o fim da linha. Escuta, escuta. Saulo estava pronto. Só esperar o tempo. E o tempo levaria Saulo para o topo da onde ele estava. Abrir mão daquilo era abrir mão da vida, do futuro, da expectativa, era frustrar pessoas. Abrir mão daquilo era decepcionar pessoas. Saulo estava vivendo um grande desafio por estar no final da linha da sua história, não tem como. Mas Jesus encontrou Saulo, não desistiu dele, até o dia que o encontro foi fatal. É assim que Jesus age com as pessoas, desse jeito. Ele começa a mexer com você, ele começa a chamar a tua atenção. Você que não é da igreja, ou que não era da igreja, você começa a entender que por trás de toda a religião, de tudo que se vive de religião, de mentira, de um monte de coisa, de charlatanismo e uma série de coisas, você começa a perceber que por trás daquilo, quando se vive de verdade, existe algo real. Muitas pessoas, como disse o pastor, passaram por aqui, foram mexidas pelo Senhor. Começa a mexer. Mas chega um belo dia que o Senhor faz como fez com Saulo e diz assim: chega, acabou. Mas o que vão dizer de mim? Não importa, agora acabou. E ele encontra Saulo, Saulo cai, uma luz forte ilumina ao ponto de ele ficar cego. E ele então pergunta, alguém fala, uma voz fala com ele, como eu já ouvi e venho ouvindo, e ouvi a minha vida inteira, de pessoas que foram tocadas pelo Senhor, começaram a resistir, até que um dia uma voz fala com eles. E essa voz dizia para Saulo: Saulo, por que tu me persegue? Ele diz: quem és tu, Senhor? Sou eu. Sou eu que já estou te falando, sou eu que já te mostrei que não tem outro jeito, aqui é o teu lugar, sou eu, Saulo, a quem tu persegue. E Jesus fala para Saulo uma frase que marca a minha vida, e marcou a minha vida, e sempre vai marcar. Jesus disse para Saulo assim: Saulo, duro é para ti recalcitrar contra o aguilhão, sabe o que é isso? Duro é para ti dar soco em faca. É isso que ele diz para Saulo: tu é para mim um vaso escolhido, e duro é para ti dar soco em faca. Vai ficar tentando, e volta e meia vai acabar aqui, nessa tentação de aceitar Jesus. Vai lutar, vai dizer que não, vai tentar tocar sua vida, mas volta e meia, as dores da sua existência vão trazer você de joelhos aos pés do Senhor. Mesmo que você não se ajoelhe aqui na frente, o seu travesseiro, as suas noites, a sua falta de sono, dirá para você que é duro para ti dar soco em faca. Os problemas da vida, as dificuldades da sua vida, que antes eram só dificuldades normais, hoje, agora, essas dificuldades têm uma voz. Sabe qual é a voz? Duro é para ti dar soco em faca. Os problemas da sua vida até hoje eram problemas normais. A partir de agora, quando você é tocado pelo Senhor, os teus problemas têm uma voz dizendo assim: tu sabe onde é o teu lugar. Como eu conheci pessoas que estavam dentro de festa, dentro de rave, longe de Deus, fugindo de Deus, e lá longe aquela voz falou com eles no meio da festa, no meio da bebedeira, no meio da droga. Como eu conheci um homem uma vez que estava drogado, e do nada ele ficou são, bêbado e drogado. Do nada ele ficou são. Até hoje ele não sabe explicar, é lógico que não sabe. Do nada ele ficou são, e uma voz falou com ele: aqui não é o teu lugar, aqui não é o teu lugar, aqui não é o teu lugar. E ele teve que ir embora da festa, e nunca mais voltou.
porque é o jeito de Deus e de Jesus encontrar as pessoas no final da linha. Saulo, final da linha dele, era cheio de expectativa, não tinha como quebrar alianças, aliança com o pai, com a mãe, aliança com os professores que ensinaram ele. Como é que abre mão disso? Segundo, porque eu não vou demorar, porque me falaram que domingo passado eu preguei muito tempo, então vou pregar mais rápido hoje. Está em João capítulo 3. Lá em João capítulo 3, a palavra fala de um homem chamado Nicodemos. Havia um fariseu chamado Nicodemos, uma autoridade entre os judeus. Ele veio a Jesus à noite e disse: Mestre, sabemos que ensinas da parte de Deus, pois ninguém pode realizar os sinais milagrosos que está fazendo se Deus não estiver com ele. Em resposta, Jesus declarou: digo a verdade, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Perguntou Nicodemos: como pode alguém nascer sendo velho? É claro que não pode entrar pela segunda vez no ventre da sua mãe e renascer. Respondeu Jesus: digo a verdade, ninguém pode entrar no reino dos céus, no reino de Deus, se não nascer da água e do Espírito. Nicodemos estava preso. O final da linha de Nicodemos, o final da linha dele era um racionalismo cristão. O final da vida de Nicodemos era numa ausência de fé, era uma vida religiosa comum. E ali a sentença para aquele homem era viver o resto da sua vida. O final da linha dele, Isaías, era passar o resto da vida numa religiosidade comum. Então alguém fala de nascer do Espírito, ele já não entende mais nada. Ele acha que está falando de nascer na barriga e nascer de novo. Só que quem anda com Jesus precisa entender que Jesus vive e Jesus comunica e Jesus fala no outro nível de linguagem, num outro nível de atmosfera. Nós vivemos um grande problema hoje. Muitas pessoas estão no final da sua linha exatamente aqui, e quando eu falo isso, eu estou falando para crente que não crê mais no sobrenatural de Deus, crente que não crê que o Senhor tem uma voz, que o Espírito Santo fala, crente que não crê mais em anjo, que a palavra deixa claro que os anjos são emissários do Senhor. Foram eles que foram dar o recado para Maria, foram eles que foram dar o recado para Marta, eles eram usados e continuam sendo usados pelo Senhor. Tu fala hoje que alguém foi arrebatado e viu anjo, alguém já diz que não. Alguém é batizado com o Espírito Santo, começa a falar línguas estranhas, alguém já diz que não é esquisito. Alguém fala em cura, alguém já acha esquisito. O Nicodemos estava preso num racionalismo. Deixa eu falar uma coisa para você: não tem como seguir a Jesus com a nossa razão. Tem pessoas hoje querendo ser o mais racionais possível para comunicar o Evangelho. Não vamos falar dessas coisas de loucura, dessas coisas de louco, de revelação, de salvação, de milagre, de Deus falar com pessoas. Não vamos falar dessas coisas de nascer de novo, de mudar de vida. Não. Vamos falar um evangelho normal, comum, do dia a dia. Irmão, não tem nada de comum no evangelho. Nicodemos estava preso nisso. Preso na razão, num racionalismo. Não há razão, não há explicação para as coisas de Deus. As coisas que Deus faz são coisas que não são explicáveis. Final da linha de muita gente hoje, o final da linha de muitos evangélicos hoje é ser racional, na razão. Os homens muito pouco levantam a mão para o céu e pedem direção para Deus das coisas.
Eles estão organizando dentro da sua própria mente, das suas próprias convicções, o que é certo e o que é errado, suas tendências. A tendência natural dos homens que se dizem de Deus está tomando conta da igreja. E o Senhor hoje está nos chamando para sair desse final da linha. Ele quer arrancar você daí. Ele quer fazer você experimentar coisas que você jamais vai experimentar na racionalidade. Ele está chamando você para você dar um passo em direção a crer nas coisas que o olho não vê, que o ouvido não ouve. Está chamando você para viver uma vida mais profunda com o Senhor, de crer nas coisas poderosas que Ele pode fazer. O Evangelho não é racional, não tem como explicar as coisas do Senhor com a nossa razão, as coisas do Senhor são inexplicáveis. O terceiro está lá em João capítulo 8, versículo 7, versículo 8, que diz assim: visto que continuavam a interrogá-lo, ele se levantou e lhes disse: se algum de vocês estiver sem pecado, seja o primeiro a tirar pedra nela. Inclinou-se novamente e continuou escrevendo no chão. Terceiro fim da linha, terceiro recomeço que as pessoas precisam experimentar é o recomeço da justiça pessoal e da hipocrisia. Todos falam da mulher adúltera. Todo mundo, quando prega sobre a mulher adúltera que foi perdoada, mas poucos falam dos homens que foram tocados pelo Senhor. Quando ele disse assim: vocês querem matar ela? Então quem não tem pecado pode atirar a pedra. E um a um foi soltando a pedra e indo embora. O final da linha de muita gente, o final da linha de muitas pessoas é hipocrisia, onde nós temos uma sensação de justiça pessoal ao ponto que nós achamos e nos achamos em condição de julgar o outro. O outro tem que morrer, o outro é mau, o outro é isso, o outro é aquilo. Isso é o fim da linha de muita gente, porque quando você aponta, você não consegue enxergar o seu, irmão. E se você não enxerga o seu, você é preso no final de uma linha onde você não cresce mais, você não evolui mais. E o que o Senhor está nos chamando, nos chamou sempre, é para a liberdade. Não existe fim de linha com o Senhor. Não existe fim de linha com Deus. Com Deus é sempre para frente, é sempre crescendo, é sempre desenvolvendo. Mas aqueles homens estavam aprisionados na hipocrisia. A hipocrisia, ela mata você, e a hipocrisia, ela mata o outro. Porque a palavra de Deus diz que com a medida que você medir, você será medido. Ô pastor, mas aquele lá, ô irmão, mas aquela lá, com a medida que você medir, você será medido. E sabe o que é interessante? Que quando a gente vai medir uma pessoa com a régua que ela colocou, ela acha ruim. Mas eles foram livres, libertos das suas pedras. Talvez o fim da linha seu é hipocrisia. Talvez a hipocrisia que você vive não consegue deixar você enxergar que alguém que você acha ruim também é um filho de Deus. Talvez o fim da linha da hipocrisia está impedindo você de falar de Jesus para alguém, por não acreditar que aquele alguém tem expectativa. O fim da linha de muita gente, o fim da linha de muito crente é hipocrisia. Irmão, tem crente que todo mundo é ruim. Vou falar para os crentes também, posso não? Tem crente que todo mundo é ruim. Ele traz no seu bolso uma trena de medir. A igreja é como? É preta? Está errado. O pastor usa gravata? Não, está errado. Tal coisa é assim? Está fora. Isso é bom? É errado. E vai medindo, todo mundo ele mede.
Todo mundo ele mede, esse é de Deus, esse não é de Deus, aquele irmão é de Deus, aquele irmão não é. E é interessante que essas pessoas que carregam uma trena no bolso e ficam medindo todo mundo, elas se tornam pessoas mortas e infrutíferas. Então sim, deixa eu falar para você, existe um fim da linha de muita gente, e esse fim de linha é difícil, viu? Esse fim de linha é difícil, porque chega um pastor que nem eu, ou alguém, um crente que nem nós aqui, e fala alguma coisa de Deus, a pessoa não consegue ouvir. Aí a gente mostra os frutos de um filho de Deus, que talvez não seja aceito por alguém que chegou a um nível de hipocrisia como esse, não consegue ouvir, não consegue aceitar. Como já aconteceu aqui uma vez, é interessante, eu vou falar para vocês. Uma vez uma menina se batizou aqui na igreja, se batizou no caminho. Quando chegou em casa, feliz da vida, foi falar para o pai e para a mãe. Tinha afastada da igreja, estava afastada da igreja, voltou para a igreja, se batizou aqui, chegou em casa e mostrou para o pai: pai, olha só, eu voltei para a igreja, pai. Aí o pai diz: ah, que legal, minha filha. Qual a igreja? Aí ela mostrou: essa aqui, pai. Aí ele falou para ela assim: filha, preferia que tu ficasse no mundo do que fosse para uma igreja como essa. Vocês estão entendendo o tamanho disso? Muitas pessoas, até mesmo nós às vezes, podemos ser presos no final da linha da hipocrisia, mas o Senhor quer libertar você hoje. A pergunta que Ele faz para nós é a mesma que fez para eles: quem não tem pecado, atire. Quem não tem pecado, julgue. Quem não tem pecado, condene. Existem fim de linhas que o Senhor quer arrancar a gente hoje de lá. O quarto, para não me estender, está em João capítulo 9, versículo 1, que diz: ao passar Jesus viu um cego de nascença. O pastor leu aqui. Seus discípulos lhe perguntaram: mestre, quem pecou, esse homem ou os seus pais, para que ele nascesse cego? O quarto fim de linha, o quarto recomeço que eu quero falar para vocês é contra a maldição. O fim de linha de muita gente mora na maldição. Se sentem amaldiçoados, se sentem sentenciados a viver a vida daquele jeito e nunca conseguem colocar fé em uma vida diferente. E a palavra está cheia de exemplos de pessoas que, estando em um estado fim, creram por fé em Jesus, procuraram Jesus e ouviram de Jesus a seguinte frase: filha, vai em paz, a tua fé te salvou. Agora, como se mover em direção, Guilherme, a Jesus, se a pessoa se sente condenada, amaldiçoada àquele estado de vida? E olha bem, que não apenas ele vivia preso nessa condição de maldição, as pessoas faziam questão de deixá-lo naquele lugar. Os discípulos de Jesus perguntaram para Jesus: Jesus, esse aí, esse coitado, quem pecou, esse amaldiçoado? Os discípulos, para que tivesse a vida assim, uma vida derrotada, uma vida miserável, cego, mendigo. Quem pecou, Jesus, para que ele fosse amaldiçoado assim? E muitas pessoas que estão aqui hoje, muitas pessoas que vão ouvir essa palavra depois no YouTube, e muitas pessoas que vão ouvir por aí essa palavra, se sentem exatamente assim, amaldiçoadas. A vida é desse jeito, vai ser assim, vai morrer assim, é desse jeito mesmo, não tem como mudar. Escuta, isso é muito mais forte do que você imagina. Você convida uma pessoa dessa para mudança e ela não consegue sair, irmão. Essa maldição, ela não é uma maldição objetiva. Objetiva é a palavra de quem amaldiçoa, mas dentro da pessoa se cria subjetivamente uma maldição que não tem como sair. As coisas objetivas são muito fáceis. As ofensas objetivas, as coisas faladas são muito fáceis, práticas, mas as subjetivas que estão dentro da pessoa, que aprisionam ela naquela condição, essa não é fácil, só Jesus pode fazer.
É isso que, como eu preguei domingo passado, é isso que tem aprisionado jovens, crianças e adolescentes que hoje estão pequenas aí no meio de nós, mas nós talvez não sabemos quais são as maldições que estão sendo jogadas sobre elas na família, na escola. Você não é ninguém, você é um fracasso, você é uma derrota, desgraçado, infeliz, inútil, vítimas da maldição da ira de um pai ou de uma mãe, vítimas da maldição de colegas de escola, vítimas da maldição de maridos, vítimas da maldição de esposas, que é falado objetivamente, mas gera dentro dele, dentro dela, uma condição de maldição subjetiva, que nem ela mesma sabe que é amaldiçoada, mas só tem uma vida desse jeito e não consegue sair. Nem ele consegue perceber que é amaldiçoado, mas tem uma vida daquele jeito e não consegue mudar. Já foi em culto, já recebeu oração, já ouviu conselho, já perdeu o emprego, já perderam tudo, mas não consegue sair dali, porque é amaldiçoado. Então os discípulos perguntam, quem pecou para que esse homem fosse desse jeito? E Jesus então se manifesta dizendo, não, ninguém. Isso que ele tem é só para manifestar a glória de Deus. Então eu quero dizer para você que está aqui hoje, essa condição de vida que você tem aprisionada em qualquer dessas condições que eu acabei de falar. Eu não sei se você é aprisionado na expectativa que tem sobre você. Não sei se você é aprisionado na sua família, porque afinal de contas, você é o dondoca do papai, e o papai sonhou que você fosse o que você é, e você não consegue sair disso, porque se sair disso, o que vai ser? O que seu pai vai dizer? O que seus amigos vão dizer? Hein, irmão? O que seus amigos vão dizer de você, se hoje você aceitar o convite do Senhor? Tem muita gente que está na igreja, que fica ouvindo live aí, ó, assistindo live aí, ó. Tem um monte de gente que nem na igreja vem ficar assistindo live, com medo do que vão dizer dele, ou dela. Sabe o que é isso? Prisão, fim de linha. Sabe a notícia que eu tenho? Jesus vai arrancar você dela hoje aqui. Saulo foi mexido, chamado, até sair do fim de linha. Nicodemos foi livre da falta de fé, então ele começou a crer em tudo que se ouviu falar de Jesus. Aleluia. Os acusadores daquela mulher nunca mais foram os mesmos. Nunca mais foram os mesmos. E esse homem nunca mais foi o mesmo também, porque Jesus curou ele da cegueira dele. E por fim, para encerrar, Lucas 23:39 diz assim: um dos criminosos que ali estavam pendurados lançava-lhes insulto: você não é o Cristo? Salve-se a si mesmo e a nós. Mas o outro criminoso o repreendeu dizendo: você não teme a Deus, nem estando sobre a mesma sentença? Nós estamos sendo punidos com justiça, porque estamos recebendo o que os nossos atos merecem, mas esse homem não cometeu nenhum mal. E eu encerro dizendo a vocês que o terceiro final de linha e o terceiro recomeço, aliás, o quinto recomeço que Deus quer dar a você é contra a culpa. A culpa tem impedido as pessoas de se dirigir a Jesus. A culpa é uma prisão que está prendendo as pessoas. Imagina aquele homem está numa cruz, Jesus está no meio, o autor da vida está no meio, e o outro está do outro lado, o outro criminoso. A culpa, escute bem, a culpa transforma você, a culpa muda você. Quando você é alguém que pratica algo de errado, faz algo de errado, quando você é descoberto no erro que cometeu, a grande maioria das pessoas, no início, na expectativa de ter algum tipo de absolvição, elas se humilham,
Primeiro comportamento é a humilhação. Aquele que é descoberto no seu erro, aquela que é descoberta no seu crime, o primeiro ato dessa pessoa é humilhação, na expectativa de que aquela posição tire dela a sentença que é fatal. Então ela se humilha. Mas quando a culpa, esse erro, leva a pessoa para a condenação de fato, para o fim de fato, é surpreendente como aquele humildezinho, aquela humildezinha que foi descoberta, se transforma num arrogante soberbo, numa arrogante, fiz mesmo. Tem muita gente aí, tem alguns que sabem que é assim que funciona, não é assim? Em muitos locais isso acontece. Vira uma arrogância. Sabe qual é o motivo dessa arrogância? A culpa. Sou culpado mesmo, fiz mesmo, se tu é o Cristo, então por que tu não tira nós? A culpa no outro dava para ele, porque ela reage de forma diferente, a culpa no outro dava a ele timidez e vergonha de se dirigir a Jesus. Escute, é muito provável que se a soberba do outro não se levantasse, aquele primeiro jamais falaria nada. A culpa, dirigir a palavra para um santo, dirigir a palavra para um homem sem pecado, quem sou eu? E não fala nada. Até que ele vê a arrogância do outro e no instinto de defender Jesus, ele diz, olha, nós estamos aqui culpados, mas esse homem não fez nada. Então ele rompe com a culpa que ele tinha e ele tem a coragem de dirigir a palavra a Jesus. Então ele diz, mestre, me permita, se possível for, me leva contigo para o teu reino. Está todo mundo zombando de ti que tu é rei, mas eu acredito, então estou condenado, vou morrer, a minha vida é isso mesmo, eu sou uma pessoa assim, mas se for possível, me leva contigo para o teu reino. E Jesus prontamente, do jeito que ele é, ele tira o homem da sua culpa e diz, hoje mesmo comigo, junto comigo, você vai estar no paraíso. Essas coisas que eu acabei de falar, elas têm aprisionado a vida de muita gente. Muita gente crente, não crente. Muito amigo seu, amiga sua, familiar seu, estão aprisionados em uma dessas prisões que eu acabei de falar. É o fim da história, está decretado dali até o final, vai ser desse jeito, exatamente assim. Você só vai escalar aonde você está. Você só vai escalar na desgraça. Só vai escalar na hipocrisia. Só vai escalar na falta de fé. A hipocrisia de muita gente tem levado a perder a família. Só escala, só cresce, só aumenta o alcance daquela prisão, daquele fim de linha que já está. Essa expectativa que você tem, essa coisa dos seus amigos, esse medo de frustrar as pessoas, só vai levar você para essa incerteza até o final da sua vida. Essa culpa que você carrega, ela só vai levar você para mais culpa, mais erro, porque você aceita que é assim, você está aceitando que é desse jeito e não vai ter mudança. Essa maldição que fez você ser quem você é, isso vai acompanhar você até o seu velório. O cemitério está cheio de pessoas que ficaram exatamente aqui onde eu falei. A pergunta que eu faço para você é se você vai aceitar isso ou não. A pergunta que eu faço para você é se você vai aceitar levar para o seu velório isso. Que eu faço para você é até quando? Aliás, isso tem me incomodado bastante. Essa pergunta tem me incomodado bastante. Até quando? Hein, gente? Até quando? Até quando uma vida com Deus e sem Deus? Até quando saber que está sendo
chamado por Deus e não se entrega? Até quando? Até quando viver uma vida desgraçada, debaixo de uma condenação, debaixo de uma maldição, e aceitar aquilo o resto da vida? Até quando? Até quando nós vamos aceitar viver a vida que vivemos? Até quando? Até quando um casamento infeliz, cheio de briga, de traição? Até quando você vai aceitar ser um homem infiel? Até quando você vai aceitar ser uma mulher infiel? Até quando? Até quando você vai aceitar não ter diálogo com os seus filhos? Até quando você vai aceitar todo lugar que você vai ter um problema? Até quando você vai aceitar esse rótulo que você recebeu desde muito tempo? Já te conhecem assim? Até quando você vai ficar preso debaixo de uma culpa pelos erros que você mesmo cometeu? Afinal de contas, tem pessoas que a vida está do jeito que está por culpa sua. Você levou isso desse jeito. Tem pessoas que estão assim porque não ouviram conselho de pai e de mãe. E agora não consegue levantar. Porque afinal de contas, teu pai falou que ia ser assim. E está sendo assim como ele falou. Você está preso. Tua mãe falou que ia dar problema, mas você insistiu e deu problema. E agora você está debaixo dessa culpa, dessa condenação. Você é assim e vai continuar assim. O Espírito do Senhor, hoje de tarde, me disse que aqui dentro haveria muitas pessoas aprisionadas no fim da linha. Sua vida aí é exatamente assim como ela é, e vai continuar sendo assim, só vai escalar. Meu desafio para você hoje é que você ouça a voz do Senhor. E eu não sei como é que você está e onde você está, mas uma coisa é certa: sobre todos aqueles que estavam aprisionados havia uma voz, e essa voz dizia: vamos sair disso. Saulo, tu é para mim um vaso escolhido, e não tem para onde tu fugir. Eu vou te usar. Eu vou te usar. Escuta, e Deus cumpre. Tem pessoas que estão aqui, ó, estão na live, estão aqui. Tem pessoas que estão fugindo do Senhor. Escuta o que eu vou falar. Que dia é hoje? 9 de junho, é isso? 9 de junho de 2024. Anota aí. Pode anotar. 9 de junho de 24. O Senhor está falando com você. Um dia você que está sendo mexido aqui dentro, ó. Aqui dentro tem uma coisa provocando você, mexendo com você. Escute, um dia você vai estar rendido e você vai lembrar disso. Um dia você vai encontrar sem saída, porque enquanto houver saída, você foge. Enquanto houver saída, desculpa, não, o pastor está falando aquilo dali, mas aquilo dali ele é igual aos outros, ele é mais um pregando para o seu povo, ele é linguagem de crente, isso aí não é coisa para mim. É tudo certo, irmão, tudo certo, tudo resolvido. Não, isso aí que o pastor falou não é para mim, essa não é a minha condição, mas tu sabe que é assim. Vai fugindo, foge para lá, foge para cá, foge daqui, não vem mais aqui. Um dia, quando você menos esperar, a vida vai afunilar para você. Você não vai ter mais saída, não vai ter para onde fugir, vai perder carreira, vai perder amizade, vai perder tudo, e você vai ter que dizer assim: quem és tu então, Senhor, que não me deixe em paz, que não me largue de mão? Quem és tu, Senhor, que não me dá descanso? Aonde eu vou, ouço a tua voz, tem uma coisa me chamando, me provocando aqui dentro. Então tudo bem, eu me rendo, eu aceito, faz de mim o que tu quiser, eis aqui a minha vida, me usa, pronto, acabou. É assim. Acha que é difícil isso? Você acha que é difícil isso? Quem está aqui hoje que só veio para cá e aceitou Jesus porque não tinha mais para onde ir? Levante sua mão. O Senhor está te chamando hoje mais uma vez. Não deixa afunilar, porque não é bom. Se você está aqui sob maldição, hoje é o dia de sair dela.
Vamos ficar em pé. Se você é um hipócrita, admita que você é. Se arrependa. A mulher tinha todas as condições de ser apedrejada. Escuta, escuta. Era justo apedrejar a mulher. Sabe qual é a sensação de apedrejar a mulher? Sensação de dever cumprido, santidade. Cuidado. A pergunta de Jesus hoje para você é a mesma. Pode jogar pedra se você não tiver pecado. Se você tiver pecado, entrega na mão de Jesus e deixa Ele fazer, porque Ele sabe melhor do que você o que fazer. Eu quero convidar aqui pessoas que assumidamente estão nesse cenário. Não vou insistir não, viu? O louvor vai cantar um louvor só, enquanto você é ministrado pelo Senhor. Você está preso nas expectativas, na sua carreira, no seu futuro. Você não pode ser um crente. Vai perder a amizade, vai perder tudo. É isso. Se a palavra falou com você, se Jesus está te chamando, corre aqui na frente agora. Se você é um religioso que não consegue mais ver o espiritual, o sobrenatural do Senhor, está duro. Você era cheio do Espírito Santo, falava língua estranha, entregava a profecia. Hoje você nem chora mais na igreja. Corre aqui na frente. Se você é um hipócrita, corre aqui na frente. Se você se sente um amaldiçoado, sua vida está sob maldição, vem aqui na frente, porque através disso Deus vai glorificar o nome dEle. Se você se sente culpado, tenha coragem, olha para Jesus e diga para Ele: Jesus, me leva para o Teu reino, porque essa vida de culpa não é boa. Amém? Feche teus olhos, todo mundo, por favor. Pode cantar. Queria que todo mundo tivesse de olho fechado. Pode cantar. Todo mundo de olho fechado. Ninguém vai ver você. Tenha coragem. Venha à frente. O Senhor quer libertar você hoje em nome de Jesus. Pode cantar. Mas vem novamente, eu mergulho na mirra ardente, mas peço que Tua presença aumente, aumente, Senhor, aumente, Senhor. Eu me rasgo por inteiro. Isso, enquanto o louvor vai cantando, deixa Ele ministrar no seu coração. Novamente, eu mergulho na mirra ardente, mas peço que Tua presença aumente. E se eu passar pelo fogo, eu não temerei. Na Tua fumaça de glória eu entrarei. Não sei mais viver. Não sei mais viver. Quem já pisou Quem já pisou no Santo dos Santos? Santo dos Santos, Em outro lugar. em outro lugar, Não sabe viver. sabe viver. E onde estiver, E onde estiver, clamar pela glória, a glória de Deus. quem já pisou Quem já pisou no Santo dos Santos, em outro em lugar, outro lugar, não sabe viver. e onde estiver, E onde estiver, clamar pela glória. pela glória, a glória de Deus. Quem já pisou no Santo dos Santos,
sabe viver. sabe viver, e onde estiver, clamar pela glória, a glória de Deus. Eu ouço a voz do Espírito Santo. Eu ouço pessoas dizendo que estão cansadas da sua vida. Pessoas que estão dizendo que viver desse jeito cansa. Eu ouço isso. Eu vejo pessoas dizendo: estou cansado, estou cansada de viver essa vida. Se você é essa pessoa, vem aqui na frente, tenha coragem. Se você não tiver coragem de vir aqui à frente, eu queria que você levantasse a mão bem alto. Onde estão os homens e mulheres de Deus? Aqui tem uma irmã, ore com ela. Lá tem outra. Escute isso. Eu estou cansado, eu estou cansada. Levante bem alto a sua mão. Fique com a mão bem alta. Fique com a mão bem alta. Alguém vai ir até você. Cadê os obreiros, obreiras? Não baixe sua mão. Alguém vai ir até você. Lá atrás tem um jovem lá, ó. Obreiros e obreiras, onde houver alguém com a mão levantada bem alto, vai até ela. O Senhor não se engana. Há algo muito forte no meu coração, dizendo que o Senhor vai libertar pessoas hoje aqui da sua prisão. O Senhor vai libertar você dessa vida. Esse não é o seu lugar. O Senhor vai tirar você daí. Se você está na sua casa assistindo a live, eu quero que você escreva agora, manda lá, coloca lá o WhatsApp da Igreja Novo, o número que eu mandei. Pega esse número, manda lá na live, manda uma mensagem agora para esse número do WhatsApp aí. Eu preciso recomeçar. Escreva isso. Nós vamos até você. O Senhor é um Deus de recomeço. O Senhor quer recomeçar a sua vida. Pastor, é impossível recomeçar? Claro, aprisionado sim, mas com o Senhor não. É a hora de recomeçar. Recomeçar. O Deus que eu creio é o Deus do recomeço. Amém? Pode cantar. Pode cantar. Isso, quem está aí com alguém, ore por essa pessoa. Quem já pisou, vai, canta. Em outro lugar, Não sabe viver, e onde estiver, clamar pela glória, a glória de Deus. Quem já pisou o Santo dos Santos em outro lugar, não sabe
ministrar você, irmão. Não tenha pressa não. Você que está na sua casa, não tenha vergonha dos seus familiares aí. Se está com vergonha, se tranca num quarto, vai chorar. Deus está falando com você. É Deus que está aí. É Deus que está aí. É o Senhor libertando você das suas prisões. Escuta! Há uma voz do Senhor, não apenas sobre a tua vida, mas sobre a nossa cidade. Não há dúvidas que nossa cidade é aprisionada por marcas há anos. E sabe qual é a expectativa, meu irmão? A expectativa é que vai continuar assim sempre. Mas só se me matarem, porque enquanto houver um coração batendo dentro do meu peito e força em mim, eu vou crer que o poder de Deus é para mudar cidades, vidas, para mudar gerações. E não me importa, não me interessa a maldição debaixo de que você está debaixo, não me interessa o teu passado, não me interessa o que falam sobre você, não me interessa o que falam sobre a nossa cidade. O nosso Deus é poderoso infinitamente mais, para fazer muito mais do que nós pedimos ou pensamos. Orar, mas eu vou pedir para você, eu vou orar com fé, eu oro sempre com fé, mas às vezes é mais, com mais revolta talvez, não sei, mas eu não aceito a condição que você está, eu não aceito, eu não aceito que você viva aquém do que Deus planejou para você. Eu não aceito que a terra que eu boto os meus pés, que a terra que eu viva, seja uma terra com marca de maldição. Eu não aceito. Eu só queria pedir de você um pouquinho de sentimento de insatisfação com o estado que você vive, só isso. Só eu não aceito viver assim mais. Eu não aceito, essa não é a minha vida, eu tenho outra vida com o Senhor. Então, se você decidir, assim como eu estou dizendo, eu queria que você tivesse coragem, você que ainda não veio, de vir à frente, e eu vou orar. Feche teus olhos. Deus, nós oramos hoje. Isso, pode vir enquanto eu oro. Pode vir enquanto eu oro. Eu não tenho dúvida da voz do Espírito Santo hoje aqui, não tenho dúvida. Se você não crê, o problema é seu, mas os céus desse lugar estão cercados de anjos do Senhor, ministrando libertação na sua vida. A palavra diz que Paulo e Silas estavam na prisão, quando de repente ouviu um terremoto, as cadeias foram libertas, e eles saíram livres de lá. O mesmo poder que esteve lá, está hoje na sua vida, para arrancar você desse lugar. Feche teus olhos. Espírito Santo de Deus, Espírito Santo de Deus, se mova no meio do povo, se mova no meio do teu povo. Espírito Santo, nós pedimos ao Senhor, com toda a humildade, que o Senhor tenha liberdade no meio de nós. Espírito Santo, nós pedimos que o Senhor tenha liberdade nessa cidade. Encha-nos, Senhor, ao ponto de sermos livres. Refaça, recomece em nós, faça nova vida, faça nova história, muda o futuro, muda, Senhor, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus.